Jornal da Univates. Apoio Cultural, Imobiliária Arruda e Munhoz. A chave para a sua felicidade. E Unimed. Juntos contra o coronavírus. 11 de maio, segunda-feira, bandeira vermelha. Lajeado segue enquadrada na mesma situação que estava pelo governo do estado com relação aos quadros de Covid-19. A gente fala de comércio e como foram as vendas no Dia das Mães, uma das datas mais importantes para o setor. E tem ainda a vacinação contra a influenza que entra na terceira fase. Isso e muito mais a partir de agora. O Jornal da Univates está começando e, claro, você é nosso convidado para assistir a partir de agora. Iniciamos mais um Jornal da Univates ao vivo e hoje continuando a repercussão do coronavírus, regionalizando as informações do Covid-19 aqui no nosso Vale do Taquari. Aliás, de imediato eu já vou acionar o prefeito Marcelo Calmo, ele que junto com o assessor jurídico aqui do município fizeram há algumas horas uma live, uma transmissão ao vivo via redes sociais onde explicam mais sobre a reedição do decreto municipal que está adequado ao decreto estadual que prevê Lajeado, que continua, na verdade, Lajeado com a bandeira vermelha. Ou seja, Lajeado segue com as restrições e, nesse momento, o governo municipal ainda vai fazer mais algumas adequações a isso, mas quem vai explicar de forma resumida, obviamente que nós editamos esse material para exibir agora para você, e é justamente por isso também que a gente explica que a qualidade da imagem, ela não é tão boa, você vai perceber, mas porque era justamente uma transmissão ao vivo. Mas a gente vai acionar então agora o prefeito Marcelo Calmo. Boa noite, prefeito. Lajeado e a região do Vale do Taquari, elas foram classificadas como bandeira vermelha e por isso todas as ações necessárias são fundamentais para que a gente então cumpra essa regra que é nos imposta essa semana e na semana que vem a gente possa estar melhorando a condição. E para que melhore a condição nós precisamos estar trocando a cor da bandeira, precisamos ter indicadores melhores de confirmações de caso, de UTIs disponíveis, um número menor de mortos, um número maior de curados, menos pessoas internando nos leitos convencionais, e isso tudo, a partir de agora, ele deixa de ser dados exclusivos de Lajeado e passam a ser dados de toda a região do Vale do Taquari. E neste momento, então, vai ser vedada a atividade. O comércio varejista de rua ele fica fechado de forma geral. Outras situações também bastante solicitada questões de alimentação, restaurantes buffets, eles terão que ser fechados, não poderão haver atendimento ao restaurante buffet, apenas restaurante à la carte, tá? E prato pronto, esses restaurantes poderão funcionar, contudo, sem atendimento ao público no local. É apenas a retirada do produto e a telebusca ou a teleentrega da refeição no local. Serviços de higiene pessoal, que é cabeleireiros e barbeiros também, eles terão que ser fechados, eles não poderão funcionar nesse período. Missas e cultos religiosos também não poderão funcionar. E ainda há uma restrição a uma série de atividades, por exemplo, como bares, pubs, essas atividades elas não poderão funcionar, clubes sociais e esportistas também não, e ainda outros serviços como imobiliária, serviços advocatícios, contabilidades, eles têm restrição de 25%, mas apenas para teleatendimento, não poderá haver o atendimento ao público.
Eu gostaria de até fazer uma crítica e, por outro lado, fazer o convencimento da importância da gente estar mudando os nossos índices. Veja só o exemplo do comércio de rua, do comércio varejista. A gente estando na bandeira vermelha, como foi passado pelo Natanael, as restrições são imensas, são inclusive abusivas do meu ponto de vista, porque vedar inclusive a teleentrega é um ônus muito grande para todo o comércio. Por outro lado, a partir do momento que se está na bandeira laranja, e essa é a nossa expectativa que a gente consiga alcançar para a semana que vem, há a possibilidade de atendimento com 50% dos trabalhadores, trabalhando com presencial restrito e teleentrega e pague leve, com todos os sistemas então. Por isso então, pessoal, a gente precisa do apoio para que a gente consiga passar de uma vez por toda por isso, e de outra forma já fica a crítica da maneira muito dura como novamente o comércio está sendo tratado nessa bandeira vermelha. Tá certo, esse é o relato que vem do Executivo, o prefeito Marcelo Calmo e também o Natanael, assessor jurídico aqui de Lajeado, explicando mais sobre essa questão da reedição do decreto municipal que prevê, então, essa semana para Lajeado, com mais restrições com relação ao comércio e outros segmentos aqui da cidade. A gente segue por aqui ao vivo, aliás, na próxima câmera aqui, hoje na direção de imagens do Elivelto Marques, para acionar agora a Larissa Santos, a nossa equipe que segue trabalhando de maneira remota, ou seja, trabalhando em home office, que também, obviamente, estamos seguindo o que as autoridades de saúde vêm solicitando para ficarmos em casa o máximo possível de tempo, respeitando a questão do distanciamento social. E eu vou acionar agora a Larissa, então, dar boa noite para ela estar nos trazendo a atualização do quadro. Aquelas pessoas já confirmadas com Covid-19, aquelas que são consideradas recuperadas, as suspeitas e também as mortes que nós tivemos aqui no Vale. Diga lá, Larissa, boa noite. Boa noite, Marcos. Os casos de coronavírus não param de aumentar aqui na região do Vale do Taquari. Já são 444 casos confirmados da doença, entre eles 109 que já estão recuperados e, infelizmente, 11 óbitos que foram registrados nos municípios de Estrela, Cruzeiro do Sul e Lajeado. Vamos então aos números mais detalhados de cada caso em cada município. São 185 casos em Lajeado, 46 em Estrela, 38 em Arroio do Meio, 42 em Taquari, 21 em Encantado e Teutônia, 16 em Bom Retiro do Sul, 11 em Itabaí e Cruzeiro do Sul, 10 em Colinas, 8 em Imigrante, 4 em Mussum, Santa Clara do Sul e Sério, 3 em Canudos do Vale, Nova Brécia e Progresso, 2 em Antagorda, Fazenda Vila Nova, Roca Salles e Westfália, 1 em Arvorezinha, Doutor Ricardo, Pouso Novo, Paverama, Marquês de Souza e Poço das Antas. Desses, então, já estão recuperados 38 casos em Lajeado, 23 em Arroio do Meio, 6 em Bom Retiro do Sul, 2 em Nova Brécia e Antagorda, 10 em Estrela, 7 em Encantado e Taquari, 4 em Itabaí, Mussum e Teutônia, 1 em Cruzeiro do Sul e Colinas. Durante essa edição do Jornal da Univates, a gente te traz mais informações atualizadas sobre como andam os casos aqui na região. Voltamos ao estúdio. Tá certo, Larissa, ela que traz a atualização, então, desse quadro do Covid, os dados que nós temos oficiais da Secretaria Estadual de Saúde e também das prefeituras aqui do Vale do Taquari. A qualquer momento, se nós tivermos mais detalhes, como eu venho frisando nas edições aqui do Jornal da Univates, esse boletim sai 2 vezes por dia, por volta de 11 horas da manhã e agora, por volta de 6 horas da tarde. Se nós tivermos mais detalhes, nós vamos atualizando você de casa, tá certo? Agora a gente vai para um rápido intervalo, quando retornarmos é para falar justamente das vendas do comércio, como é que foi o Dia das Mães aqui em Lajeado. A gente vai falar com um representante do CDL e vai falar também sobre o início da 3ª fase da campanha de vacinação contra a influenza. Depois do intervalo a gente já volta. Voltamos, segundo bloco do Jornal da Univates, nós continuamos ao vivo, te levando informação sobre a questão da regionalização do Covid-19, as informações sobre o coronavírus aqui no Vale do Taquari. Agora eu vou abrir uma conexão com o vice-presidente de serviços da Câmara de Dirigentes Lojistas aqui de Lajeado, o CDL, e é justamente o Newton Colombo que vai explicar um pouco mais de como é que foram as vendas nessa data, que é tão especial, não só para as mamães, mas também para o comércio, e que nesse momento viveu uma dificuldade justamente na comercialização. Newton, boa noite, explica para nós aqui
aqui do Jornal da Univates, pessoal de casa também, como é que foi justamente essa questão da venda em função do Dia das Mães, com todas essas restrições para o comércio. Boa noite. Boa noite. O comércio de calçados tem no Dia das Mães a segunda data mais importante do ano, ficando atrás somente do Natal. Porém, nesse ano foi um pouco diferente, pois estávamos impossibilitados de trabalhar com a capacidade normal que nós temos. Nós tivemos que trabalhar somente na modalidade de vendas pela internet, pelas redes sociais e pela modalidade de entrega no estabelecimento, sem poder fazer a prova dos calçados e sem poder fazer a escolha dos produtos na loja. Por conta desse motivo, nós tivemos que fazer adequações com relação à nossa equipe de trabalho. Nós concedemos férias para uma parte da equipe, fizemos a suspensão do contrato de trabalho de outras pessoas e, infelizmente, fomos obrigados a fazer algumas demissões também. Por conta de tudo isso, as nossas vendas foram muito inferiores às do ano passado. Nesta loja, nós tivemos uma queda de 70% no faturamento para o Dia das Mães. Uma realidade que foi diferente em outras cidades onde a nossa empresa tem franquias também. Onde o comércio estava possibilitado de atender os clientes nas lojas com algumas restrições, mas que pôde fazer vendas nos estabelecimentos, as vendas caíram, mas caíram muito menos, caíram na ordem de 30%. As empresas associadas à CDL Lajeado também demonstram uma queda nas vendas bem significativa, tanto que a CDL Lajeado preparou uma pesquisa para identificar esse número, que eu não tenho ele disponível ainda porque a pesquisa não foi consolidada. Nesta semana, o comércio de Lajeado segue fechado, inclusive com mais restrições. Por conta disso, estamos intensificando as nossas ações para vendas na modalidade online, intensificando nosso relacionamento nas redes sociais e interagindo com os nossos clientes a fim de proporcionar a entrega das mercadorias diretamente nas suas casas. Então, desde o início da pandemia, nós fortalecemos esse canal de venda e neste momento estamos intensificando as ações, esperando que com isso consigamos reduzir ou minimizar as perdas que estamos tendo nesse período como um todo e conseguimos desta forma manter especialmente o nosso quadro de funcionários, que é o nosso bem maior e é onde nós estamos fazendo os maiores esforços para poder manter. Tá certo, a gente agradece ao Newton Colombo e mais uma vez a gente explica a todo mundo de casa que as entrevistas são cedidas, na verdade, pelas pessoas, eles mesmos fazem a gravação e nos enviam nesse momento de pandemia para que nós não tenhamos tanto contato, né, com os entrevistados. Então todas essas gravações são cedidas pelos nossos entrevistados. A gente agradece também esse momento de auxílio de todos aqueles que estão contribuindo com o nosso Jornal da Univates. Aliás, essa contribuição agora vem de uma professora, ela que é coordenadora do Laboratório de Fisiologia aqui da Univates, e é justamente esse setor aqui da instituição que lançou algumas cartilhas para trabalhar com a questão dos idosos, explicar um pouco mais os exercícios físicos para os idosos nesse momento de pandemia. E ela que vai dar esses detalhes para vocês aí de casa. Boa noite. Olá, espero que todos estejam bem. E vamos conversar então um pouco sobre o PEP, né? Programa de Prescrição de Exercícios a Populações Especiais. Esse programa tem como um dos seus principais objetivos a oferta do exercício físico de forma regular, visando uma reabilitação para pessoas que possuem algum tipo de doença cardiovascular ou tiveram um tipo de evento cardiovascular, como o próprio infarto agudo do miocárdio, para indivíduos que possuem doenças metabólicas, como diabetes, hipertensão, entre outras, e também limitações osteomusculares. A equipe, então, que compõe o nosso programa, a gente pode chamar, né, de uma equipe multiprofissional. Então, temos os profissionais da área de educação física e acadêmicos também, né, do curso de educação física, bacharelado, bem como um suporte de um médico cardiologista e a fisioterapeuta, para buscarmos a discussão de casos, né, para que esse plano de treinamento atenda às condições clínicas de cada um. E se a gente agora, né, pensar, bom, como essas pessoas vão se manter
né, nessa reabilitação, nesse período que estamos vivendo atualmente de pandemia. E a equipe, então, do programa buscou a estratégia de contatá-los de forma virtual, através, então, do WhatsApp, e por ali conseguimos passar orientações a eles de exercício físico, né, de como manter essa rotina, e conjuntamente com eles também vamos adaptando o treino para que caiba melhor dentro da rotina de cada um. O importante aqui é mantê-los ativos, né, é movimentar o corpo e também manter esse vínculo construído até aqui com cada um. Que eles saibam, né, que os profissionais estão aqui do outro lado da tela, dá para se dizer, né, justamente para buscarmos dar o suporte que eles necessitam. E falando da importância de se manter ativo, né, manter-se ativo é importante não só agora, né, mas nesse momento atual muito bem se falando de exercícios em casa, enfim, e é realmente importante, mas eu sempre digo, importante é você manter o corpo em movimento, não importa como, se é caminhando, se é pulando, se é dançando, mantém-se em movimento. Isso faz bem tanto para a nossa saúde física, bem como mental. Tá certo, a gente agradece a professora Jéssica, ela que também é coordenadora do Laboratório de Fisiologia aqui da Univates, trazendo mais essas explicações sobre essas cartilhas para os idosos. A gente segue por aqui ao vivo no Jornal da Univates agora para acionar a Bianca Malman. Ela que vai chegar pela primeira vez nessa edição e vai estar justamente trazendo mais detalhes sobre o início dessa terceira fase da campanha de vacinação contra a influenza H1N1. É isso? Boa noite, Bianca. Oi, Marcos, boa noite. Exato. Hoje começou a terceira etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe, que protege, por exemplo, contra o vírus influenza H1N1. Quem são, então, essas pessoas que a partir de agora também podem buscar a aplicação desta dose, desta vacina de graça na rede pública de saúde, né? Quem que são os públicos-alvos da terceira fase da campanha nacional? São, então, as crianças entre 6 meses e 6 anos de idade, as pessoas com deficiência, mulheres grávidas e puérperas, que são aquelas mulheres que deram à luz há até 45 dias atrás, além disso, adultos entre 55 e 59 anos de idade e também os professores da rede privada e pública de ensino. Esses, então, são os públicos-alvos da terceira etapa da campanha nacional de vacinação. Aqui em Lajeado, por exemplo, são diversos os locais que estão realizando a aplicação destas doses. E vale lembrar, quem então for, realizar essa vacinação em alguns destes locais, que adote alguns cuidados, como distanciamento mínimo entre as pessoas na fila, o uso de máscaras, a higienização das mãos, tudo isso, para preservar a saúde de cada uma das pessoas. Marcos, voltamos contigo. Tá certo, Bianca, ela volta ao longo dessa edição com mais informações. Por aqui a gente vai para um intervalo, para quando retornar tá falando de marketing digital e tá falando também sobre os impactos para o setor das ervateiras. O tradicional hábito do gaúcho chimarrão mudou ou não mudou durante essa pandemia? A gente vai falar sobre isso depois do intervalo. Voltamos, segundo bloco do Jornal da Univates, nós continuamos ao vivo, te levando informação sobre a questão da regionalização do Covid-19, as informações sobre o coronavírus aqui no Vale do Taquari. Agora eu vou abrir uma conexão com o vice-presidente de serviços da Câmara de Dirigentes e Lojistas aqui de Lajeado, CDL, e é justamente o Newton Colombo que vai explicar um pouco mais de como é que foram as vendas nessa data, que é tão especial, não só para as mamães, mas também para o comércio, e que nesse momento viveu uma dificuldade justamente na comercialização. Newton, boa noite, explica para nós aqui do Jornal da Univates, pessoal de casa também, como é que foi justamente essa questão da venda em função do Dia das Mães, com todas essas restrições para o comércio. Boa noite. Boa noite. O comércio de calçados tem no Dia das Mães a segunda data mais importante do ano, ficando atrás somente do Natal. Porém, nesse ano foi um pouco diferente.
pois estávamos impossibilitados de trabalhar com a capacidade normal que nós temos. Nós tivemos que trabalhar somente na modalidade de vendas pela internet, pelas redes sociais e pela modalidade de entrega no estabelecimento, sem poder fazer a prova dos calçados e sem poder fazer a escolha dos produtos na loja. Por conta desse motivo, nós tivemos que fazer adequações com relação à nossa equipe de trabalho. Nós concedemos férias para uma parte da equipe, fizemos a suspensão do contrato de trabalho de outras pessoas e, infelizmente, fomos obrigados a fazer algumas demissões também. Por conta de tudo isso, as nossas vendas foram muito inferiores às do ano passado. Nesta loja, nós tivemos uma queda de 70% no faturamento para o Dia das Mães. Uma realidade que foi diferente em outras cidades onde a nossa empresa tem franquias também. Onde o comércio estava possibilitado de atender os clientes nas lojas com algumas restrições, mas que pôde fazer vendas nos estabelecimentos, as vendas caíram, mas caíram muito menos, caíram na ordem de 30%. As empresas associadas à CDL Lajeado também demonstram uma queda nas vendas bem significativa, tanto que a CDL Lajeado preparou uma pesquisa para identificar esse número, que eu não tenho ele disponível ainda porque a pesquisa não foi consolidada. Nesta semana, o comércio de Lajeado segue fechado, inclusive com mais restrições. Por conta disso, estamos intensificando as nossas ações para vendas na modalidade online, intensificando nosso relacionamento nas redes sociais e interagindo com os nossos clientes a fim de proporcionar a entrega das mercadorias diretamente nas suas casas. Então, desde o início da pandemia, nós fortalecemos esse canal de venda e neste momento estamos intensificando as ações, esperando que com isso consigamos reduzir ou minimizar as perdas que estamos tendo nesse período como um todo e conseguimos desta forma manter especialmente o nosso quadro de funcionários, que é o nosso bem maior e é onde nós estamos fazendo os maiores esforços para poder manter. Tá certo, a gente agradece ao Newton Colombo e mais uma vez a gente explica a todo mundo de casa que as entrevistas são cedidas, na verdade, pelas pessoas, eles mesmos fazem a gravação e nos enviam nesse momento de pandemia para que nós não tenhamos tanto contato, né, com os entrevistados. Então todas essas gravações são cedidas pelos nossos entrevistados. A gente agradece também esse momento de auxílio de todos aqueles que estão contribuindo com o nosso Jornal da Univates. Aliás, essa contribuição agora vem de uma professora, ela que é coordenadora do Laboratório de Fisiologia aqui da Univates, e é justamente esse setor aqui da instituição que lançou algumas cartilhas para trabalhar com a questão dos idosos, explicar um pouco mais os exercícios físicos para os idosos nesse momento de pandemia. E ela que vai dar esses detalhes para vocês aí de casa. Boa noite. Olá, espero que todos estejam bem. E vamos conversar então um pouco sobre o PEP, né? Programa de Prescrição de Exercícios a Populações Especiais. Esse programa tem como um dos seus principais objetivos a oferta do exercício físico de forma regular, visando uma reabilitação para pessoas que possuem algum tipo de doença cardiovascular ou tiveram um tipo de evento cardiovascular, como o próprio infarto agudo do miocárdio, para indivíduos que possuem doenças metabólicas, como diabetes, hipertensão, entre outras, e também limitações osteomusculares. A equipe, então, que compõe o nosso programa, a gente pode chamar, né, de uma equipe multiprofissional. Então, temos os profissionais da área de educação física e acadêmicos também, né, do curso de educação física bacharelado, bem como um suporte de um médico cardiologista e a fisioterapeuta, para buscarmos a discussão de casos, né, para que esse plano de treinamento atenda às condições clínicas de cada um. E se a gente agora, né, pensar, bom, como essas pessoas vão se manter, né, nessa reabilitação, nesse período que estamos vivendo atualmente de pandemia? E a equipe, então, do programa buscou a estratégia de contatá-los de forma virtual, através, então, do WhatsApp,
e por ali conseguimos passar orientações a eles de exercício físico, né, de como manter essa rotina, e conjuntamente com eles também vamos adaptando o treino para que caiba melhor dentro da rotina de cada um. O importante aqui é mantê-los ativos, né, é movimentar o corpo e também manter esse vínculo construído até aqui com cada um. Que eles saibam, né, que os profissionais estão aqui do outro lado da tela, dá para se dizer, né, justamente para buscarmos dar o suporte que eles necessitam. E falando da importância de se manter ativo, né, manter-se ativo é importante não só agora, né, mas nesse momento atual muito vem se falando de exercícios em casa, enfim, e é realmente importante, mas eu sempre digo, importante é você manter o corpo em movimento, não importa como, se é caminhando, se é pulando, se é dançando, mantém-se em movimento. Isso faz bem tanto para a nossa saúde física, bem como mental. Tá certo, e te agradece a professora Jéssica, ela que também é coordenadora do Laboratório de Fisiologia aqui da Univates, trazendo mais essas explicações sobre essas cartilhas para os idosos. A gente segue por aqui ao vivo no Jornal da Univates agora para acionar a Bianca Malman. Ela que vai chegar pela primeira vez nessa edição e vai estar justamente trazendo mais detalhes sobre o início dessa terceira fase da campanha de vacinação contra a influenza H1N1. É isso? Boa noite, Bianca. Oi, Marcos, boa noite. Exato. Hoje começou a terceira etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe, que protege, por exemplo, contra o vírus influenza H1N1. Quem são, então, essas pessoas que a partir de agora também podem buscar a aplicação desta dose, desta vacina de graça na rede pública de saúde, né? Quem que são os públicos-alvos da terceira fase da campanha nacional? São, então, as crianças entre 6 meses e 6 anos de idade, as pessoas com deficiência, mulheres grávidas e puérperas, que são aquelas mulheres que deram à luz há até 45 dias atrás, além disso, adultos entre 55 e 59 anos de idade e também os professores da rede privada e pública de ensino. Esses, então, são os públicos-alvos da terceira etapa da campanha nacional de vacinação. Aqui em Lajeado, por exemplo, são diversos os locais que estão realizando a aplicação destas doses. E vale lembrar, quem então for, né, realizar essa vacinação em alguns destes locais, que adote alguns cuidados, como distanciamento mínimo entre as pessoas na fila, o uso de máscaras, a higienização das mãos, tudo isso, né, para preservar a saúde de cada uma das pessoas. Marcos, voltamos contigo. Tá certo, Bianca, ela volta ao longo dessa edição com mais informações. Por aqui a gente vai para um intervalo, para quando retornar tá falando de marketing digital e tá falando também sobre os impactos para o setor das ervateiras. O tradicional hábito do gaúcho chimarrão mudou ou não mudou durante essa pandemia? A gente vai falar sobre isso depois do intervalo. Voltamos, terceiro bloco do Jornal da Univates, nós que seguimos ao vivo por aqui para te manter informado nesse período aí de pandemia. Aliás, nossa equipe de telejornalismo continua ativa, mas trabalhando de maneira remota, que é para justamente seguir também o que as autoridades de saúde vêm solicitando para mantermos o distanciamento social. E é nesse formato que a gente continua por aqui ao vivo, né? Agora para acionar o assistente técnico regional da Emater, o César, ele que vai dar detalhes sobre a questão das ervateiras. Quais são os impactos para esse segmento? Aliás, o hábito do gaúcho, né? Tomar o chimarrão, compartilhar a cuia, a bomba, isso não dá para fazer agora. Mas individualmente, será que existem mais cuias rodando por uma mesma casa, por exemplo? Enfim, ele te dá todos esses detalhes sobre os hábitos do gaúcho com relação ao chimarrão e também os impactos. Como estão as comercializações de erva mate nesse momento aqui no estado do Rio Grande do Sul? Boa noite, César. Boa noite. O impacto do coronavírus no setor ervateiro não é muito significativo. Algumas indústrias relatam que estão vendendo um pouco menos devido às alterações de hábito em relação ao consumo do chimarrão, reduzindo seu faturamento. Outras informam que as vendas estão normais.
Algumas indústrias deram férias coletivas quando iniciaram as restrições ao funcionamento do comércio e da indústria no início da pandemia. Mas não temos notícias de demissões no setor. O chimarrão é um fator de agregação de pessoas na roda de mate, nas conversas em família e na recepção de visitas, principalmente nos escritórios de serviços e no comércio. A roda de mate e a recepção de visitas no comércio e no escritório de serviços está paralisada, mas nas famílias a maioria continua com o chimarrão compartilhado. Muitas pessoas não fazem chimarrão para tomar sozinhas, mas há um grande número de pessoas que adotaram então o chimarrão de forma individual. Por isso a redução na venda da indústria não foi tão significativa. Para os produtores, até o momento, o coronavírus levou uma oportunidade de recuperação das perdas na produção causada pela estiagem. Quando há estiagens prolongadas, como o que estamos vivendo nesse período, ocorre uma redução na produção. E geralmente o preço da erva mate sobe compensando a perda de produção. Com a redução no consumo, não houve a elevação de preços esperada. E os produtores que colheram neste período ficaram no prejuízo. Com a redução do volume da erva mate colhida, os tarefeiros tiveram seus ganhos reduzidos. O coronavírus prejudicou um pouco o setor, mas não tanto quanto se esperava no início da pandemia. Tá certo, a gente agradece aí ao César, ele que é assistente técnico regional da Emater, explicando um pouco mais desse processo produtivo aí da erva mate, a parte de comercialização e do hábito do gaúcho nesse momento com relação justamente ao mate, né, ao chimarrão. A gente segue por aqui, aliás, eu já gosto de dizer para ti de casa que as tuas formas de interagir conosco é pelo Facebook, né? Então tu pode nos assistir pelo facebook.com/tvunivates, é a maneira também que eu fico acompanhando aqui a nossa programação, ou então tu nos assiste pelo canal 15 da NET Lajeado ou pela Brás Rede em diversas cidades do Vale do Taquari em HD. Agora eu vou abrir uma outra conexão, uma fala do professor Michael Eckert, ele que é do curso técnico de comunicação visual e vai explicar um pouco mais desse momento de pandemia, como trabalhar com marketing digital. Boa noite, Michael. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos que nos acompanham. De fato, esse é um momento muito importante e oportuno ao marketing digital. Muitas empresas não estão de portas abertas ou podendo atender de forma limitada aos seus clientes, né, consumidores, e o marketing digital acaba sendo uma porta permanentemente aberta, né, com oportunidades de diálogo, conversa e oferta muito interessante. Hoje nós temos à disposição ferramentas de marketing digital no âmbito, sobretudo, das mídias sociais, né, Facebook, Instagram, WhatsApp, e que são ferramentas muito simples de serem operacionalizadas e que não requer, né, técnicas avançadas de marketing digital ou compreensões muito elaboradas, né, sobre o marketing digital para que a gente tenha uma presença nessas plataformas consolidada ou para que a gente consiga fazer o mínimo viável para gerar negócios e gerar oportunidades. Então você pode sim utilizar o Facebook, utilizar o Instagram, utilizar o WhatsApp para vender seus produtos, né, compartilhar suas ofertas, oferecer os seus serviços, mostrar os bastidores, o dia a dia do seu negócio, né, convidar as pessoas, enfim, para se aproximarem daquilo que você tem a oferecer a elas. Você pode fazer isso de forma orgânica, você pode fazer isso patrocinando nas redes sociais e você pode, inclusive, começar pelos seus canais pessoais. Sobretudo aquelas pessoas ou aqueles negócios que não têm hoje uma cultura de marketing digital enraizadas, elas podem começar pelos seus próprios canais pessoais, que é por onde você já tem uma audiência consolidada e construída, né? Os seus amigos, a sua família, enfim, existe um network já consolidado, feito por esses canais, você não começa do zero, né? Falando daquelas pessoas que hoje não têm uma cultura de marketing digital, né? Então você pode sim utilizar os seus próprios perfis para gerar oportunidades, gerar negócios, já que a gente também entende que pessoas fecham negócios com pessoas. Então tá tudo bem se você utilizar os seus perfis pessoais para fazer isso. Agora, aquelas empresas que já têm uma cultura digital enraizada, né, e que apenas tinham uma outra proposta de negócio, né, um atendimento que não fosse tão pautado ainda no digital, né, ou seja, utilizavam os canais
para propagar sim suas ofertas, mas o foco era muito mais na atração de uma loja física, por exemplo, né? Então eu estou aqui gerando conteúdo nos meus canais sociais, mas eu espero que as pessoas no fim lá venham até a minha loja e comprem de mim. Para essas pessoas, utilizar todos os sistemas de conversação, né, dentro de uma ideia de marketing conversacional, ou seja, novamente aqui a gente tem aplicativos de mensagens como o WhatsApp, tem mensagens inbox de Instagram, do próprio Facebook, né, das fanpages, todas elas geram esses recursos e essas possibilidades para que a gente crie diálogos e aproxime não só a relação com os clientes atuais que hoje já estão na base, né, dos nossos negócios, como também de novos negócios. Então, ou melhor, desculpa, de novos consumidores, né, novos clientes. Essa é uma grande oportunidade da gente estreitar esse relacionamento com as partes e utilizar, né, o digital, utilizar esse tempo que as pessoas hoje estão tendo, né, e elas passam a navegar mais na internet, estarem mais presentes, né, nas redes sociais, utilizando inclusive essas mesmas para se relacionarem com as suas famílias, com seus amigos, já que esse contato físico, né, não está mais tão presente. E aí sim, né, aproveitando todo esse movimento, né, de um local onde elas já estão, para a gente potencializar ainda mais e aparecer com mais força, atuando lá com os nossos negócios. Tá certo, e te agradece o Michael Eckert, ele que é professor do curso técnico em comunicação visual aqui da Univates. A gente vai para um rápido intervalo, quando retornarmos é para te mostrar mais conteúdo com relação à regionalização do coronavírus. Aliás, a gente vai estar falando justamente sobre a questão dos impactos para as pequenas empresas e também vai te trazer detalhes sobre a questão do Enem. Depois do intervalo, não sai daí. Tá, e já retornamos, nosso último bloco de jornal da Univates. Nós que estamos te mantendo atualizado com relação a justamente os reflexos do Covid-19 aqui no nosso Vale do Taquari. A Larissa, inclusive, no primeiro bloco trouxe o quadro, né, das confirmações. Se por acaso, até o final dessa edição, nós tivermos alguma modificação nesse quadro, a gente está te atualizando aqui a partir dessa edição do nosso telejornal, tá certo? Por enquanto, o boletim segue com o mesmo número de pessoas já informadas no início do nosso programa pela Larissa. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou falar com o Thiago Johan, ele que também é professor aqui da Univates, e vai fazer uma live, né, uma transmissão ao vivo pelas redes sociais aqui da instituição amanhã, para estar dando mais detalhes justamente sobre a questão de como os empresários de pequenas e médias empresas podem estar fazendo nesse momento para conseguir driblar os obstáculos causados pela pandemia. Boa noite, Thiago. Bom, boa noite, então, Marcos, a todos que estão acompanhando aí no jornal da Univates. Então, estou passando aqui para te convidar para amanhã às 8 horas. Nós vamos ter uma live através do canal da Univates de cursos e eventos, né, da Univates, que você pode encontrar lá no Instagram. E o que a gente vai estar abordando nessa live, especificamente, Marcos? A gente vai estar conversando sobre o impacto do Covid, do coronavírus, nas pequenas e médias empresas. Então, tem uma experiência aí de ações que já foram feitas, enfim, algumas coisas que ainda são possíveis fazer. Então, a gente vai estar conversando sobre como isso está impactando. Vamos falar um pouquinho também dessas bandeiras aí que foi anunciado pelo Estado ontem, o impacto disso no pequeno e no médio negócio, o que a empresa pode fazer em termos de auxílio governamental, em torno de linhas de crédito que hoje tem aí à disposição, o que pode ser feito em termos de mudança dentro da empresa, de cortes, de reduções, e também para que essa empresa, nesse período, ela não perca a sua essência principal, porque esse período vai passar, então existe um pós-Covid aí que a gente vai ter que ter as nossas empresas prontas também. Existe uma discussão se a economia ela vai voltar em U, ou seja, ela vai cair, vai permanecer um tempo embaixo e depois retoma forte, ou se ela vai voltar em V, ou seja, ela cai e retoma forte depois. Tem algumas linhas aí falando também de que ela pode ser em W, que seria ela voltar e depois o vírus se disseminar de novo e as coisas retornarem de novo, mas de qualquer forma tudo se fala em que a coisa vai retornar. A gente pode ver exemplos de outros países onde a coisa tem feito. Então a gente vai fazer uma live bem prática,
a gente não vai ser muita teoria, né? Os meus cursos na Univates são todos muito práticos na área de gestão financeira, do que pode ser feito, o que a empresa pode fazer, do que ela pode mudar seu planejamento, o que ela pode ter de mudança nos seus custos, nas suas margens, o que ela pode atacar nesse período aí em termos de capital de giro para manter a empresa, né, a estratégia que precisa ser usada nesse momento, né, para manter o caixa da empresa. Então a gente vai estar conversando e tendo um bate-papo, vai estar aberto para perguntas também depois bastante, onde a gente pode estar buscando aí alternativas de forma bem prática, o que clientes meus, empresas aí já fizeram e talvez aí para quem vai estar acompanhando pode ser alguma novidade, pode acrescentar alguma coisa e também para se preparar para o pós-Covid. Então, espero aí vocês para acompanhar essa live então amanhã às 8 horas, tá bom? Obrigado, boa noite. Um abraço aí ao Thiago Johan, ele que então vai fazer essa live. Amanhã tá todo mundo convidado a assistir através das plataformas aqui da Univates, tá certo? A gente segue ao vivo agora para acionar novamente a Bianca, ela que vai trazer os recados institucionais, os recados aqui da Univates, e hoje ela vai estar falando justamente sobre aquela oportunidade que eu tô frisando para ti não perder, justamente na crise que a gente consegue perceber novos horizontes, quem sabe não fazer um vestibular. E esse vestibular é online. Quem traz os detalhes é a Bianca Malman. Diga lá, Bianca. Isso aí, Marcos. Eu venho agora então trazer mais informações sobre o vestibular da Univates, que já está acontecendo. Isso porque dessa vez o processo seletivo vai ser totalmente online, ou seja, 100% de maneira virtual. A ideia é que o candidato possa escolher o melhor horário e local para realizar essa prova, ou seja, é ele que escolhe o melhor momento. Na prática, então, como que funciona? Se você estiver interessado em começar um curso de ensino superior na Univates, já agora no próximo semestre, você deve fazer a sua inscrição para o vestibular no site univates.br/vestibular. Ali, você vai ter que informar os seus dados e gerar uma espécie de cadastro. Neste mesmo local, você precisa colocar o curso que deseja fazer e também a modalidade, se é presencial ou à distância. Lembrando que na Univates são 35 opções de cursos presenciais e 18 na modalidade EAD, em diferentes áreas do conhecimento. Bom, depois de finalizado esse cadastro, o candidato vai receber por e-mail uma senha que vai dar acesso a ele ao ambiente virtual da prova. Prova essa, então, como eu comentei, pode ser feita a qualquer momento. É o aluno que decide. Depois que ele inicia, o candidato tem até 2 horas para finalizar essa prova. Depois de entregue, a equipe da Univates tem até 48 horas para corrigir esse material e dar um retorno para o aluno, que vai receber por e-mail se foi aprovado ou não. Se for aprovado, o candidato pode fazer também naquele exato momento a sua matrícula no curso, a sua matrícula na Univates, porque ela também está sendo realizada de maneira online. Ou seja, a ideia é que todo esse processo, para quem quer começar a fazer um curso de ensino superior, que ele seja todo informatizado e que as pessoas não tenham que se dirigir agora, nesse momento de pandemia, até a Univates, entrar em contato com outras pessoas. Por isso, a internet vem para ajudar em todo esse processo seletivo da Univates. Marcos, voltamos contigo. Tá certo, Bianca. Aliás, as meninas aqui, justamente da produção, a Bianca e também a Larissa, estão me atualizando quanto ao quadro, né, os casos que nós temos agora, então, de pessoas confirmadas, também aquelas recuperadas. A gente teve alteração desses dados. Só antes de eu te trazer, então, em detalhes e tudo descrito de forma correta aqui, a gente está averiguando essas informações. Eu vou acionar nessa mesma câmera de novo a Bianca, já que ela acabou de conversar conosco. Eu vou chamar ela de volta aqui, a gente estava falando de educação, para ela dar mais detalhes com relação ao Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Bianca, explica para nós, por favor, como é que vai funcionar esse ano, porque nós temos novidades justamente também com relação a essa questão da virtualização, né? Então, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2020, está com as inscrições abertas. Inscrições que seguem até o dia 22 de maio e devem ser realizadas de maneira online pelo site do Enem.
Neste ano, o exame ele vai ser aplicado em 2 diferentes modalidades, de forma presencial e também de forma digital. E as datas previstas para a aplicação dessas provas são as seguintes: os dias 1º e 8 de novembro para a modalidade presencial e os dias 22 e 29 de novembro para a modalidade digital. É no momento da inscrição que o candidato precisa selecionar qual dessas 2 modalidades ele vai querer prestar o Enem. E vale ressaltar que a sistemática de aplicação das provas é a mesma. São 4 provas objetivas com 45 questões de múltipla escolha cada uma, além de uma redação. Então fica o lembrete para os alunos do ensino médio que precisam prestar o Enem, que as inscrições estão abertas até o dia 22 de maio. E além disso, existe uma taxa de inscrição de R$ 85,00 que deve ser paga até o dia 28 de maio. Então fica o lembrete para realizarem a inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio, que é uma porta de entrada para diversas universidades, cursos de ensino superior, como por exemplo, também aqui na Univates, não é, Marcos? Tá certo, obrigado, Bianca. Aliás, a Bianca retornou aqui para trazer esse último conteúdo que a gente havia preparado para essa edição do Jornal da Univates de segunda-feira. A gente está iniciando a semana repercutindo a questão do coronavírus aqui no Vale do Taquari para te deixar bem informado. E é justamente as meninas aqui que também através do WhatsApp estão me mandando mais detalhes com relação ao quadro, as atualizações que a Secretaria Estadual de Saúde do Estado vem publicando nesse boletim, e a gente teve alteração nesses dados, nesses números de pessoas já confirmadas e também aquelas recuperadas. A Larissa está me informando aqui, estão chegando as informações, e daí assim que ela estiver aqui me confirmando eu já coloco para ti no ar. Mas a gente pode já adiantar que essa alteração não é aquela mesma alteração que nós tivemos nos dias que encerraram a semana passada, onde a gente teve um avanço, uma crescente muito grande com relação ao coronavírus. Agora os casos parecem ser menos, e é o que os números estão trazendo aqui. Eu estava justamente conversando com vocês para esperar também a informação chegar de forma averiguada. Nesse momento nós temos 460 pessoas confirmadas no Vale do Taquari, tá certo? Essa informação é de agora, são 7h10, a gente está ao vivo aqui na TV Univates e a informação precisa do momento. São 460 pessoas confirmadas no Vale do Taquari. Dessas 460 pessoas, 194 foram confirmadas em Lajeado. 194 das 460. São mais 9 casos confirmados hoje em Lajeado. A gente tinha uma perspectiva de serem mais 2, mas acaba de sair o boletim, são mais 9 casos em Lajeado, que totalizam 194 pessoas confirmadas com Covid aqui na cidade. Os outros municípios, eu vou também falar para vocês, são 47 pessoas em Estrela, 40 em Arroio do Meio, 42 em Taquari, 21 em Encantado e também 21 pessoas em Teutônia, são 16 pessoas confirmadas em Bom Retiro do Sul, 11 em Itabaí e 11 também em Cruzeiro do Sul, 10 em Colinas, 8 em Imigrante, 4 na cidade de Mussum, Sério e Santa Clara do Sul, 3 casos confirmados em Canudos do Vale, em Poço das Antas, em Nova Brécia e Progresso, todas essas cidades têm 3 casos, 2 casos em Anta Gorda, 2 em Fazenda Vila Nova, em Doutor Ricardo e Roca Salles e Westfália. Isso, vou repetir aqui só para não ver erro, 2 em Anta Gorda, em Westfália, Doutor Ricardo, Fazenda Vila Nova e Roca Salles, e por fim, um caso em Arvorezinha, Pouso Novo, Poço das Antas, Marques de Souza e Paverama. A gente tem aqui uma desinformação entre Poço das Antas, se tem 1 ou 3 casos. Vou pedir para as meninas se conseguirem me atualizar aqui enquanto a gente segue ao vivo. São então 9 casos confirmados na cidade de Lajeado, que totalizam 194, tá certo? A gente sempre pede para que vocês, em seguida que a gente dá essas informações, que busquem também esses informativos que são oficiais de cada prefeitura. Como eu venho frisando aqui, esse boletim ele sai através da Secretaria Estadual de Saúde do Governo do Estado, e
e as prefeituras confirmam também esses dados. E é justamente através das redes sociais, dos sites dessas prefeituras que vocês podem buscar essa informação de forma correta, tá certo? E é justamente lá, então, que eu vou pedir que vocês busquem essas informações ao final dessa edição do Jornal da Univates. Nesse momento, nós temos 460 casos confirmados, 194 em Lajeado, 460 são aqui no Vale do Taquari. Se a Larissa, a gente pode ir trocando aqui para câmera aberta, a Larissa já trouxe a informação, são 3 casos em Poço das Antas, tá certo? E não 1. 3 casos na cidade de Poço das Antas. Larissa, a gente tem alguns minutos ainda no ar ao vivo. Se a gente tiver o número de pessoas recuperadas, não sei se a gente tem esse dado por enquanto, a gente segue ao vivo aqui no Jornal da Univates, e esses novos casos que estão sendo informados nesse minuto, nesse momento, pela Secretaria Estadual de Saúde, com a confirmação das prefeituras. Nós tínhamos até então 116 casos recuperados. Vamos ver se a Larissa consegue trazer essa informação enquanto a gente segue ao vivo por aqui. Vou repetir, são 460 confirmados, 194 na cidade de Lajeado. É isso, acho que a gente vai ficando por aqui. Em seguida, a gente traz mais detalhes, vocês buscam mais detalhes, através das secretarias municipais de saúde dos municípios, das prefeituras municipais, que vão estar reforçando esses dados. Mas nesse momento, então, a gente tem aqui no Vale 460 pessoas confirmadas, 194 em Lajeado. Recuperados, chega a informação, então, aqui, precisa da nossa produção, que também está em cima do lance. Esse número continua 116 pessoas recuperadas, aquelas que passaram pelo período de contaminação, 14 dias, e depois são consideradas oficialmente, pelas autoridades de saúde como recuperadas. E na descrição disso, das 116 recuperadas, 38 em Lajeado, 25 em Arroio do Meio, 13 em Estrela, 7 em Encantado e 7 também em Taquari, 6 em Bom Retiro do Sul e em Teutônia, 4 na cidade de Itabaí e 4 na cidade de Mussum, 2 em Antagorda, 2 em Nova Brécia e uma pessoa recuperada em Cruzeiro do Sul e uma em Colinas. Agora sim, encerrando essa edição do Jornal da Univates, te mantendo com a informação precisa e exatamente os dados que nós temos oficiais, a gente se despede de você, dá boa noite e relembra que amanhã a gente tem encontro aqui a partir das 6h30 da noite ao vivo, nós que ficamos aí 45 minutos no ar te trazendo informações, tá certo? Até amanhã, fique em casa, mantenha distanciamento social. Não é brincadeira, assim você está cuidando de si e também do próximo. Valeu, até amanhã. Tchau. Jornal da Univates. Apoio Cultural, Imobiliária Rude Munhoz. A chave para a sua felicidade. E Unimed. Juntos contra o coronavírus.